Muito bem, queridos, na aula de hoje vamos abordar uma visão panorâmica sobre os quatro evangelhos. Vamos começar sobre questões gerais acerca dos quatro evangelhos, depois vamos ver cada um mais detalhadamente. Fique conosco, pegue papel e caneta, tome nota, é bastante importante que você possa acompanhar com suas anotações e com a sua Bíblia, e marcando, dando pause, anotando, trazendo à reflexão aquilo que você considera ser importante para o seu estudo acerca dos evangelhos. Bom, então antes de entrarmos nos evangelhos em si, nós vamos ver um pouquinho sobre a Bíblia. Sim, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores em diferentes épocas e locais. Eram reis, escravos, príncipes, pescadores, coletores de impostos, historiadores e até mesmo médicos que foram autores bíblicos. Então a Bíblia ela foi escrita de cerca de 15 do século 15 antes de Cristo até o século I depois de Cristo. Foi escrita em três continentes diferentes: na África, Oriente Médio e na Europa. África, Oriente Médio e na Europa, por três idiomas: hebraico, aramaico e grego. Então, ela é uma literatura bastante diversificada e tem como único objetivo mostrar o plano redentivo de Deus: a criação, a queda, a restauração e a consumação. Esse é o plano de fundo bíblico, em que você vai ver desde Gênesis até Apocalipse. Você vai ver esse plano de Deus sendo colocado em prática, a criação do homem, a queda, a restauração por meio de Jesus e o final desse plano que Deus já antecipa para nós, as coisas futuras, as coisas escatológicas acerca do fim dos tempos, que é a glorificação, que é a consumação. Então, os livros da Bíblia, eles diferem um dos outros em seu estilo de escrita. Os livros incluem referências geográficas, culturas, pessoas, e vai moldar essa forma de como a literatura é escrita, vai moldar o texto bíblico. O autor, ele é escravo, ele vai escrever inspirado por Deus a partir da sua vivência como escravo. Ele é um rei, ele vai escrever, e, claro, a gente acredita inspirado por Deus a partir da sua vivência como rei. Então, essa bagagem que o autor bíblico leva para dentro do texto, isso aí já está tudo contido no plano da revelação de Deus. Os livros, então, apresentam o mundo segundo a perspectiva da sua época e dos seus autores. O linguajar do autor, a maneira de escrever do autor, a maneira que ele escreve, que retrata um uso, um costume cultural, tudo isso entra no arcabouço de determinado livro e vai compondo toda a literatura bíblica. Os livros podem apresentar os mesmos pensamentos de Deus, mas de diferentes perspectivas. Nós vamos ter literaturas que são escritas por profetas que estão, por exemplo, no exílio babilônico, e profetas que estão nas ruínas de Jerusalém, entendem? Mas eles apresentam a mesma perspectiva, quer dizer, eles apresentam o mesmo Deus de perspectivas diferentes. Então, os livros da Bíblia eles são realmente verdadeiros e relevantes, porque fluem da vida de pessoas reais que experimentaram questões que eu e você enfrentamos hoje. Então, eles têm esse ar de trazer uma legitimidade, porque foram escritos por pessoas de verdade. E muitas das pessoas hoje em dia podem se questionar: a Bíblia é um conto de fadas. A Bíblia foi escrita por homens. Ok, eu pergunto para a pessoa que fala se a Bíblia foi escrita por homens. A gente acredita sim que ela foi escrita por homens, mas homens que foram inspirados por Deus para
trazer, revelar a vontade divina de Deus. E eu pergunto para essas pessoas que se colocam dizendo a Bíblia é um livro escrito por homens, se descesse um anjo do céu e escrevesse a Bíblia, essa pessoa dificilmente aceitaria, porque iria falar, está num padrão muito elevado, como vou cumprir esse mandamento de Deus? Mas esse mandamento de Deus foi escrito por homens que erraram como nós, que não esconderam seus defeitos na literatura bíblica. Tá bom? Então, a Bíblia é uma coletânea de livros que apresentam os pensamentos de Deus. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus e a própria Bíblia fala isso. É a chamada autoatestação ou atestação interna. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21, temos uma atestação interna, uma autoatestação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E onde está a profecia? Nas Sagradas Escrituras. Mais autoatestação, João 17, verso 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, no Evangelho segundo João, tem uma ordem, santifica-os, quer dizer, tem um pedido de Jesus a Deus, santifica-os na tua verdade. E o que é a verdade? A tua palavra, Pai, é a verdade. É um pedido de Jesus para que santificasse os discípulos, santifica-os na tua verdade. E o que é então a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, nós temos uma autoatestação interna. O texto, ele mesmo se legitima. Nós também temos autoatestações externas, fontes externas à Bíblia que comprovam a sua veracidade. E isso está muito bem explicado na aula que nós falamos acerca da formação do cânon bíblico. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, toda a escritura, toda, é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos aqui em 2 Timóteo outra autoatestação interna. Em 2 de Pedro, como a gente já viu, 2 de Pedro 1, do verso 20 ao 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. E aqui eu estou usando outra versão. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de, mas homens santos, essa versão que eu estou usando é a NVI, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, agora a gente vai entrar nos evangelhos propriamente dito, considerações gerais acerca dos evangelhos. Então, acompanhe comigo considerações sobre os evangelhos. Nós temos os chamados evangelhos sinóticos. São Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos. A palavra sinópticos ou sinóticos é porque eles compartilham da mesma estrutura, de um material semelhante. É o que tem geralmente Mateus, Marcos e Lucas, é muito comum. É muito comum. Lucas, ele é um historiador e além de ser historiador, ele também é médico. E é por isso que se chama sinótico. Possuem a mesma ótica para enxergar Jesus. Eles compartilham da mesma estrutura de um material muito semelhante. Provavelmente existia uma fonte em comum que Mateus, Marcos e Lucas consultam para redigir o Evangelho de Jesus segundo a visão de cada um. Mas é uma visão muito
muito igual, eles compartilham dessa mesma visão acerca da vida e do ministério de Jesus, por isso são chamados de sinóticos. Provavelmente eles usaram fonte em comum, como a teologia ensina, e poderia ter existido essa chamada fonte Keller, que é uma coleção dos ditos de Jesus, mas que se perdeu e que provavelmente Mateus, Marcos e Lucas teriam consultado essa fonte Keller. Marcos parece ser a base, então, a partir da análise mais detalhada do Evangelho de Marcos. Possivelmente, Marcos teria sido a base para a escritura de Mateus e de Lucas, haja visto, inclusive, que Marcos é o evangelho mais recente. Então, o evangelho de João ele tem uma singularidade. Ele apresenta uma perspectiva da vida de Jesus diferente dos sinóticos. João apresenta um estilo mais reflexivo, ele vai entrar em questões mais teológicas, mais profundas, focando menos numa sequência cronológica da vida de Jesus. Ele vai entrar em significados espirituais das ações e palavras de Jesus. Já começa no capítulo 1, falando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a gente já vai explicar sobre esse verbo no final dessa aula. Quando a gente for ver a parte do Evangelho de João, a gente já vai explicar, mas João apresenta uma identidade de Jesus mais teológica, mais robusta. Inclui também longos discursos de Jesus, como a conversa em João 3, Jesus conversando com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, e a oração sacerdotal. Esse João, ele é João Marcos. Ele é João Marcos, que é diferente de Marcos, que é o outro evangelista, tá bom? A gente já vai desmistificar mais um pouco essas questões. Então, o Evangelho de João, ele, enquanto os sinóticos enfatizam o reino de Deus, João destaca que Jesus é o próprio Filho de Deus. Como declarado em João 20, verso 31, Jesus fala: essas coisas foram escritas para que creais. Perdão, João fala acerca de Jesus. Estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então, o Evangelho de João ele enfatiza mais quem é Jesus. Os sinóticos enfatizam o reino de Deus. São perspectivas, embora diferentes, óticas diferentes, mas que se complementam quando nós temos os 4 evangelhos. Por que os evangelhos, então, são importantes? Bom, são a principal fonte de informação acerca da vida, dos milagres, dos ensinos, da morte e da ressurreição de Jesus. São a principal fonte. Embora fontes externas comprovem grande parte da vida de Jesus, mas nós temos um relato muito mais histórico, muito mais palpável, muito mais confiável a partir dos evangelhos. Um dos pais da igreja, Papias de Herápolis, ele viveu no século II, por volta de 125 depois de Cristo. E eles, como um dos pais da igreja, quando fala pais da igreja, são aqueles que aprenderam direto dos apóstolos. Ele já falava que o evangelho é uma biografia fidedigna da vida de Jesus. Papias estava muito próximo daqueles que vivenciaram, que caminharam com Jesus, que aprenderam diretamente de Jesus. Ele era discípulo do apóstolo João. E por ele estar muito próximo à sua vivência da vida apostolar do apóstolo João, então o seu relato cresce de fidelidade ao falar que em seus escritos que os evangelhos são fontes fidedignas de conhecer a Jesus.
Cada um dos 4 evangelhos apresenta um aspecto diferente de Jesus. Mateus apresenta Jesus como o rei prometido, aquele da linhagem de Davi. Por isso que o evangelho de Mateus começa com a genealogia, mostrando que Jesus vem da genealogia de Davi. Marcos vai apresentar Jesus como o servo de Deus, está lá em Marcos 10, verso 45. Lucas vai apresentar Jesus como o salvador de todos, especialmente dos excluídos, está lá em Lucas 19, verso 10. E João vai apresentar Jesus como filho de Deus, a palavra eterna, o Logos divino, o verbo de Deus, que a gente já vai ver sobre isso. Estudiosos das escrituras, como F. Bruce, Justo Gonzalez e o Greg Blumberg, eles afirmam a confiabilidade dos evangelhos, reforçando que eles não são invenções ou lendas, mas relatos históricos sobre Jesus, interpretado pela fé dos apóstolos. O F. Bruce fala assim, tem um livro muito bom do F. Bruce, que é sobre a formação do cânon do Novo Testamento. E ele é um estudioso dessa área da teologia, que é a bibliologia. Ele é um erudito dessa área, é a sua especialização. E ele fala o seguinte: os evangelhos não são mera lenda ou ficção, mas testemunhos históricos sobre Jesus Cristo, interpretados à luz da fé dos apóstolos. E agora nós vamos entrar em cada evangelho e vamos esmiuçar um pouquinho melhor, abrir mais esse entendimento acerca de cada evangelho e suas ênfases. O primeiro é sempre quando a gente fala, pessoal, o evangelho de Mateus é o evangelho de Jesus segundo a visão de Mateus, tá? Mas fica popularmente conhecido o evangelho de Mateus. Só para a gente desmistificar um pouco isso, o evangelho é sempre de Jesus. Mas Mateus relata Jesus a partir da sua perspectiva, Marcos a partir da sua. Então é natural que a gente fale o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, mas a gente sabe que é tudo sobre Jesus, tá bom? Então o evangelho de Mateus, vamos agora, tradicionalmente foi escrito por Levi. Mateus, um dos 12 apóstolos, ex-cobrador de impostos, ele escreve possivelmente entre uma janela de tempo do ano 60 a 80 depois de Cristo, mais provavelmente alguns estudiosos vão dizer que ele escreveu pós anos 70, após a destruição do templo. Mateus apresenta uma estrutura do evangelho baseada em 5 grandes discursos de Jesus, intercalados com narrativas. Esses discursos podem ser comparados aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, reforçando a imagem de Jesus como o novo Moisés. Assim como Moisés foi o escolhido de Deus e é relatado sobre Moisés no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Jesus, essa narrativa da vida de Jesus, do seu ministério terreno, morte e ressurreição a partir de Mateus, faz muito bem esse link com a esperança messiânica que se tinha a partir de Moisés no Antigo Testamento, como um enviado de Deus. Agora, Mateus, ele faz esse link a partir de Jesus. Então, Mateus está preocupado em mostrar que Jesus ele é o Messias e preocupado em mostrar que é o Messias prometido ao povo de Israel. É um livro voltado, é um relato da vida de Jesus voltado para mostrar que Jesus é esse Messias prometido que a nação de Israel esperava. Então nós temos essa divisão, Mateus 1 e 2, genealogia e o nascimento de Jesus. Mateus 3 ao capítulo 7, o início do ministério de Jesus e o sermão do monte. Os milagres e a missão de Jesus, do capítulo 8 ao capítulo 10.
parábolas sobre o reino de Deus, que Jesus fala do capítulo 11 ao capítulo 13, o discipulado e a identidade messiânica de Jesus, do capítulo 14 ao 18, o discurso sobre o fim dos tempos, discurso escatológico, e os eventos finais em Jerusalém, do capítulo 19 ao capítulo 25 de Mateus, paixão, morte e ressurreição, do capítulo 26 ao 28, essa é a estrutura do Evangelho segundo Mateus. Características e propósitos do Evangelho segundo Mateus. Ele é fortemente voltado para o público judeu e para aquele cristão que veio do judaísmo. Por isso que Mateus ele não está preocupado em explicar tanto o judaísmo. Ele está preocupado em fazer esse link que o Messias prometido na antiga aliança se cumpre agora em Jesus. Ele cita eventos do judaísmo, mas não se propõe a explicar, porque o judeu já sabe. Entendem? Então, citações constantes do Antigo Testamento reforçam ainda mais Jesus como cumprimento das profecias messiânicas. Mateus vai destacar Jesus como o rei e filho de Davi, o Messias esperado. Por que o filho de Davi? Porque a esperança do Messias vinha da linhagem de Davi. Vinha da linhagem de Davi. Por isso que o evangelho de Jesus segundo Mateus começa com a genealogia. ênfase na ética do reino de Deus e na justiça superior dos discípulos. E agora vamos mergulhar um pouquinho no Evangelho de Marcos. Ele é atribuído a João Marcos, que é diferente de Marcos, e é um dos primeiros evangelhos a ser escrito. João Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, que é ele próprio, mas que é chamado Evangelho segundo Marcos, para não confundir com o Evangelho de João. Ele é companheiro de Pedro e de Paulo. A gente vê ele lá em Atos 12, 1 Pedro 5, verso 13, ele como companheiro de Pedro na primeira epístola de Pedro, e ele como companheiro de Paulo em Atos 12. João Marcos, ele é o autor do Evangelho de Marcos. Ele era um jovem discípulo do cristianismo primitivo do primeiro século, mencionado no Novo Testamento como companheiro de Paulo e Barnabé nas suas missões. A gente vê lá em Atos 12, Atos 13, verso 13. Posteriormente, ele se conecta, ele vai se ligar, vai colar junto, vamos falar assim, né? Vai ficar mais próximo do apóstolo Pedro, e isso vai ser relatado lá em 1 Pedro 5, verso 13. Provavelmente foi escrito entre 55 a 70 depois de Cristo. Tá? É um dos evangelhos mais recentes. A gente botou aqui no slide que ele é o mais antigo, porque ele é mais recente a partir da sua escrituração. Logo, para o ano que nós estamos gravando esse vídeo, ele é o mais antigo. Entenderam? Jesus morre aproximadamente no ano 33 depois de Cristo, mais ou menos 30 anos depois, já temos o primeiro relato da sua vida, ministério, morte e ressurreição, a partir de João Marcos relatando a vida de Jesus. Então, é um dos mais recentes a partir da perspectiva da ressurreição, mas é um dos mais antigos a partir da perspectiva dos dias de hoje. Creio que eu não fiz confusão, mas ele é aquele que está mais próximo, a sua escrituração está mais próxima da vida, morte e ressurreição de Jesus, enquanto outros foram escritos mais tardiamente, mas ainda tudo dentro do primeiro século. Marcos ele tem uma estrutura mais dinâmica e concisa, enfatizando as ações de Jesus mais do que os seus ensinamentos mais extensos. Note que ele enfatiza a ação, Jesus indo, palavras como imediatamente, logo depois, demonstram esse Jesus dinâmico, esse Jesus em movimento, esse Jesus que está aqui, vai para ali, opera milagre, faz isso, cura cego. É uma ação mais dinâmica. Tudo isso tem um porquê, queridos. A gente já vai ver o porquê.
Só estou deixando um gostinho um pouquinho de quero mais para você. Então, nós temos a divisão do Evangelho de Marcos da seguinte maneira: o prólogo e o batismo de Jesus, Marcos 1, do verso 1 ao verso 13. O ministério de Jesus, do capítulo 1, verso 14 ao capítulo 8, verso 26, milagres, os confrontos que Jesus tem. A confissão de Pedro e a jornada para Jerusalém, de Marcos 8, verso 27 a Marcos 10, verso 52. A entrada triunfal e os eventos finais em Jerusalém, do capítulo 11 ao capítulo 13. A paixão, crucificação e ressurreição, do capítulo 14 ao capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. Características e propósito desse evangelho. Bom, o evangelho ele relata essa ação de Jesus, com repetição desses termos imediatamente, logo após, depois. Possivelmente, esse evangelho foi redigido para os cristãos gentios que estavam em Roma. A gente já vai ver sobre isso. Tem uma ênfase em mostrar a identidade de Jesus como servo sofredor também. Trazendo a questão da profecia de Isaías, lá no capítulo 53. Jesus é apresentado como poderoso, mas a sua missão passa pela cruz. Entende? Daqui a pouco a gente vai desmistificar um pouquinho isso. É possível um final abrupto a partir de Marcos 16, verso 8, com discursos ou acréscimos posteriores. Claro, a gente entende que foi redigido por João Marcos, mas é possível que ele tenha feito uma pausa na sua redação e venha ter. Porque a gente vê uma ruptura ali em Marcos 16, verso 8, e depois um possível início depois, né? Então a gente pode entender que ele parou a sua redação e retomou depois de um tempo, possivelmente. Isso é só por curiosidade, mas vamos entrar nessa questão desse evangelho mais dinâmico, nesse evangelho que mostra Jesus meio que como um super-herói, mas também que passa pela cruz, o servo sofredor. Então, tudo isso está encaixado nessa questão que o evangelho teria sido destinado, o evangelho segundo Marcos, foi destinado aos cristãos em Roma. Logo, eles são gentios e têm a nacionalidade romana. A tradição cristã afirma que Marcos escreveu seu evangelho com base no ensino da sua vivência com o apóstolo Pedro, que passou um tempo em Roma. Papias, aquele que eu citei para vocês, e outros escritores antigos afirmam que Marcos registrou pregações de Pedro para os cristãos de Roma, aqueles que eram gentios para o judaísmo, que se convertem a Cristo e moram em Roma, têm a cidadania romana. Em 1 de Pedro 5, verso 13, menciona que Pedro estava em Babilônia. O que quer dizer isso? Possivelmente é um código para dizer que Pedro estava em Roma, a capital do império. E se refere a Marcos, e Pedro vai se referir a Marcos como seu filho, sugerindo que Marcos estava com ele, escrevendo para os cristãos nessa cidade. Então, por isso que Marcos, ao redigir o relato da vida de Jesus, ministério, obra, morte e ressurreição, ele tem essa questão mais dinâmica, porque os romanos, embora cristãos e romanos, eles tinham essa perspectiva heróica a partir de Roma. Era muito comum ver a questão daquele herói que ia para a arena, que lutava com leões, que enfrentava exércitos. Então, para trazer um Jesus que eles pudessem entender como um enviado de Deus, Marcos relata esse evangelho mais dinâmico, que Jesus está aqui curando, daqui a pouco está libertando, daqui a pouco está ressuscitando um. É esse evangelho que coloca esse dinamismo em Jesus por meio da operação dos milagres, que tem uma concepção até mesmo heróica acerca de Jesus, porque era a concepção que seria mais fácil para o cristão romano entender como ele sendo o enviado de Deus, o filho de Deus, né? Então,
Por isso que a redação a partir de Marcos da vida de Jesus tem esse dinamismo. Mas a gente não pode esquecer que em julho de 64, os cristãos em Roma, eles começam a ser cruelmente perseguidos. E os cristãos eram até mesmo antes de 64 depois de Cristo, vistos como ateístas, principalmente em Roma. Por que ateísta? Porque os cristãos não acreditavam nos deuses do Império Romano. Então os cristãos em Roma passavam certa perseguição e olhavam para a perspectiva do evangelho relatado por Marcos como aquele Jesus todo-poderoso que venceu, mas que também sofre como nós sofremos. Aquele Jesus que foi perseguido pelos judeus. E nós, cristãos em Roma, estamos sendo perseguidos pelo próprio governo romano. Há uma identificação, há um paralelo muito incomum. Jesus, relatado por Marcos, é aquele que traz esse dinamismo, esse meio que heroísmo. Ele está libertando, ele está curando, ressuscitando, mas ele também está sofrendo. Ele é o servo sofredor, ele vai para a cruz. Esse Jesus, quando o cristão romano que estava lá em Roma lê acerca desse Jesus, ele se identifica, porque ele está sendo perseguido assim como Jesus foi. Então, a redação da vida de Jesus feita por Marcos é justamente para essa realidade de cristãos sendo perseguidos em Roma, olhando e vendo Deus Todo-Poderoso e sofre como nós sofremos, mas que ressuscita e vence a morte na sua ressurreição. Então, nós vemos também outros indícios que foram feitos para cristãos romanos, o uso do latim e explicações de costumes judaicos, porque os cristãos romanos não estão familiarizados com as questões judaicas, e Marcos se propõe a explicar terminologias em latim, que era porque a língua romana que era utilizada em Roma era o latim. Nós vemos termos como centurião, denário, que são termos em latim. Marcos explica tradições judaicas, como a purificação ritual dos judeus, lá em Marcos 7, o que sugere que seus leitores não estavam familiarizados com questões judaicas. E Marcos se propõe a explicar, diferente de Mateus. Mateus não explica questões judaicas, porque o seu público são mais os judeus que se convertem ao cristianismo, eles já entendem a cultura judaica. Aqui, o leitor, a partir da literatura de Marcos, do relato da vida de Jesus, não entende a cultura judaica. Então, Marcos se propõe também a explicar alguns pontos. Por isso que coloca ele como servo sofredor, relatado por Isaías 53. Em contraste, Mateus, que escreve para os judeus, assume que seus leitores já conhecem a cultura judaica e não precisam explicar esses detalhes. Nós temos uma ênfase no Evangelho de Marcos, como a gente bem viu, na ação e no poder de Jesus. O Evangelho de Marcos ele é rápido, ele é dinâmico, com muitas ações de Jesus e menos discursos longos. A palavra imediatamente etis, em grego, aparece mais de 40 vezes, denotando essa ideia de um dinamismo, de um movimento que Jesus não para, esse ritmo intenso que poderia atrair os leitores romanos, essa dinâmica de heroísmo a partir de Jesus. Eles já estavam, os leitores romanos, os cristãos romanos, acostumados com essas narrativas mais diretas de meio que de heroísmo e tal. E Jesus é retratado como servo poderoso, realizando milagres com autoridade, algo que poderia ressoar como uma mentalidade prática e militar dos romanos. O sofrimento de Jesus é a perseguição dos cristãos de Roma. O Evangelho de Marcos, então, ele enfatiza o sofrimento de Jesus, destacando o seu caminho para a cruz, para que os cristãos que estão sendo perseguidos em Roma possam se identificar com esse que toma o seu lugar, com esse que morre a morte que o pecador merecia. Esse tema seria relevante para os cristãos em Roma que estavam enfrentando perseguições severas
especialmente sobre o reinado de Nero, que há um incêndio na cidade de Roma e Nero, em julho de 64, coloca a culpa nos cristãos, porque os bairros cristãos não pegaram fogo e os cristãos já eram mal vistos pela sociedade. E os cristãos começam a servir de bode expiatório para Roma e eles passam a ser perseguidos, torturados e queimados. Então, o cristão que está morando em Roma, que é cidadão romano, ele olha para o evangelho relatado por Marcos, ele se identifica. Jesus, o Filho de Deus, também sofreu. Eu também vou sofrer. E é palatável, entendível essa concepção de Jesus sendo Filho de Deus, por causa também desse dinamismo das ações de Jesus. A ênfase de Marcos em Jesus como servo sofredor, que é relatado pelo profeta Isaías no capítulo 53, ajudava os cristãos perseguidos a compreender que o sofrimento fazia parte do discipulado cristão. Então, o Evangelho de Marcos ele foi escrito para os cristãos gentios, especialmente os de Roma. Por quê? Baseava-se no testemunho de Pedro que pregava em Roma. Testemunho de Pedro que pregava em Roma, que a gente viu lá em 1 de Pedro 5, verso 13, em que Marcos o acompanhava, e Marcos é chamado de filho de Pedro, de maneira carinhosa, né? E o uso de palavras latinas, como denário, como a gente viu aqui o centurião. Marcos se propõe a explicar o costume judeu, coisa que o cristão romano não sabia, por isso que ele explica, mostrando que ele atendia um público não judeu. Apresenta Jesus com estilo direto e cheio de ação, adequado ao contexto, à realidade romana. Destaca o sofrimento de Cristo, algo que foi muito poderoso para os cristãos sendo perseguidos em Roma. Se o Filho de Deus sofreu, eu também vou sofrer. Faz parte da vida cristã. Isso faz de Marcos um evangelho ideal para apresentar Jesus aos não-judeus e que viviam no coração do Império Romano, na cidade de Roma. O evangelho, então, agora de Lucas, o relato da vida de Jesus segundo Lucas. Bom, foi escrito por Lucas, ele é médico e historiador, está lá em Colossenses 4, verso 14, que ele é médico. Data aproximadamente de 60 a 80 depois de Cristo. A gente entende que Lucas e Atos é uma peça só, é um livro só. Seria escrito Lucas Atos, mas para termos um entendimento mais didático, os grandes teólogos, tradutores da Bíblia, dividiram esse livro que seria único, seria Lucas Atos. E aí a gente divide o Lucas e Atos para dar um entendimento melhor, mas os dois são escritos por Lucas e nós vemos uma continuidade muito lógica no fim de Lucas e no início de Atos. Data aproximadamente 60 a 80 depois de Cristo. Lucas segue uma estrutura cronológica e geográfica enfatizando a jornada de Jesus para Jerusalém. Nós temos capítulo 1 e 2, o prólogo e nascimento de Jesus. Capítulo 3 e 4, a preparação e o ministério de Jesus. Capítulo 5 a 9, o ministério na Galiléia, os ensinos e milagres. Capítulo 9, verso 51 a 19, verso 27, nós temos a viagem para Jerusalém, discipulado. Nós temos os eventos finais em Jerusalém a partir do capítulo 19 ao 21 e do capítulo 22 ao 24 a morte, a paixão e a ressurreição. A paixão, morte e ressurreição. Características e propósitos do Evangelho segundo Lucas, escritos para os judeus. E a gente vê no capítulo 1, no verso 1 a 4, que é dirigido a um tal de Teófilo. Ó excelentíssimo Teófilo. Quem foi esse Teófilo? Há várias teorias acerca de quem seja. Pode ser filho de Deus, Theo é Deus, Filo é filho, pode ser alguém filho de Deus. Pode ser alguém que encomendou o estudo da vida de Jesus, que possuía grandes riquezas, porque ele é tratado de excelentíssimo. E para encomendar uma obra tamanha dessa de Lucas e Atos,
tinha que se ter muito dinheiro, por isso que ele é tratado como excelentíssimo. Lucas e Atos pode ser visto também como uma peça jurídica para defender a vida do apóstolo Paulo. Então, esse Teófilo também pode ser alguém que julgaria o apóstolo Paulo lá em Roma, e Lucas e Atos ser uma peça jurídica. Há essa possibilidade também. Então, são essas as três possibilidades de quem seria esse tal de Teófilo. Nós temos a ênfase no Evangelho segundo Lucas na compaixão de Jesus pelos marginalizados, pobres e mulheres e samaritanos. Contém algumas das parábolas únicas, como o filho pródigo e a parábola do bom samaritano. Destaca Jesus como Salvador universal e o cumprimento do plano de Deus. Formam uma unidade com o livro de Atos dos Apóstolos, sendo uma narrativa contínua, conforme a gente já falou. E agora a gente vai mergulhar no Evangelho de João, relato da vida de Jesus segundo João. Bom, tradicionalmente atribuído ao apóstolo João, que é diferente do João Batista, que batiza Jesus, que é o mesmo João das epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, que é o mesmo escritor de Apocalipse, tradicionalmente escrito mais tardiamente, de 85 a 95 depois de Cristo, sendo esse evangelho o mais tardio. Bom, João se organiza em torno dos sinais e discussões teológicas acerca de Jesus. É um evangelho mais teológico. João também ele se declara como o discípulo amado no próprio evangelho que ele rediz, né? Então nós temos o prólogo sobre o verbo, a gente já vai ver essa questão do verbo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. O livro dos sinais de Jesus, 7 milagres e ensinos, do capítulo 1, do verso 19 ao capítulo 11, nós temos esse conjunto de sinais acerca de Jesus, 7 milagres e ensinos. Água em vinho, João 2. Cura do filho do oficial romano, João 4. Cura do paralítico, João 5. Multiplicação dos pães e peixes, João 6. Jesus anda sobre as águas, ainda em João 6. A cura de um cego de nascença, em João 9. A ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11. E nós temos o livro da glória, paixão e ressurreição, que é do capítulo 13 ao capítulo 20. E o epílogo e a aparição do Cristo ressurreto em João capítulo 21. Então, o evangelho segundo João é um evangelho altamente teológico, enfatizando a divindade de Cristo. É estruturado em torno dos eu sou a porta, eu sou o caminho apertado, eu sou o pão da vida, eu sou a água. Se você beber dessa água, não tornará a ter sede. Diferente dos evangelhos sinóticos, que compartilham a mesma visão acerca de Jesus e por isso são chamados de sinóticos, esse evangelho de João ele tem menos narrativas e mais diálogos profundos. Por exemplo, o diálogo de Jesus no capítulo 3 com Nicodemos, o mestre da lei, falando sobre a necessidade de nascer de novo. E tem um propósito declarado em João 20, do verso 30 ao 31, de levar os leitores à fé em Jesus, como Jesus, ele é o Filho de Deus. E nós temos essa questão lá em João 1, que está assim, a ideia do verbo, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Às vezes você lê isso e passa batido, deixa para lá, não entende, mas a ideia do verbo, essa palavra verbo em grego quer dizer logos. Em João capítulo 1, nós temos influências tanto gregas como judaicas. E João, ele usa desse conceito do logos, que é uma ideia tanto grega quanto judaica, para apresentar Jesus como a revelação suprema de Deus. O termo, então, esse logos da filosofia grega, que João usa, que a gente vê traduzindo nas nossas Bíblias como verbo, já era muito conhecido da filosofia grega antes do Novo Testamento. Ele tinha vários significados como razão, palavra,
princípio cósmico ou ordem do universo. Tudo isso quer significar o logos, o verbo, no contexto da filosofia grega. Algumas das principais influências gregas, nós temos Heráclito de Éfeso, em 500 a.C. Heráclito, um filósofo grego, defendia que o verbo, o logos, era um princípio divino que organizava o universo e dava coerência à realidade. Olha só. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Heráclito de Éfeso dizia que esse verbo, esse logos, verbo é em português, logos é em grego, era um princípio divino. Olha a dica, olha aqui como é similar, que organizava o universo e dava coerência à realidade. Já a filosofia estoica, século 3 a.C., os filósofos estoicos eram aqueles que não eram apegados à emoção, que preferiam não dar voz mentalidade, às suas emoções e muitas das vezes negavam o sofrimento, negavam as suas emoções. Eles viam essa questão do logos como uma razão, uma mente suprema que governava o mundo, uma espécie de lei racional que une todas as coisas. Já Filo de Alexandria, que é um filósofo judaico, um filósofo judeu que vive de 20 a.C. a 50 depois de Cristo, ele é influenciado pela filosofia de Platão e ensinava que o Logos era um mediador entre Deus e o mundo. Olha só como a gente já tem rudimentos de uma teologia aqui. Sendo responsável esse Logos, conforme fala Filo de Alexandria, responsável pela criação e pela revelação divina. Mas o apóstolo João ele também utiliza essa questão do Logos no contexto judaico. Que quer dizer, a palavra de Deus em hebraico quer dizer dabar. Dabar é a palavra criadora de Deus. A palavra de Deus que cria. No pensamento hebraico, a palavra de Deus, esse termo palavra de Deus ou palavra criadora de Deus em hebraico quer dizer dabar. Sempre foi vista como ativa e poderosa. Em Gênesis 1, Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quando Deus disse em Gênesis 1, verso 3, haja luz, ele cria por meio de dabar, a palavra criativa de Deus, a palavra criadora de Deus. Em Salmos 33, verso 6, pela palavra do Senhor, dabar, a palavra criativa de Deus, foram feitos os céus. Então, como João une as duas tradições, a grega e a judaica. No princípio era o verbo, o logos, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso está na nossa Bíblia, João 1, capítulo 1. No princípio era o verbo. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego. Então, no princípio era o verbo. Que verbo é esse? O logos. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no verso 14, João vai mais adiante. Ele vai afirmando algo que é totalmente revolucionário para ambos os públicos, tanto os judeus como os gregos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para os gregos, aquela razão que cria tudo, aquela força criativa que criou o universo. Para Heráclito de Éfeso, aquele intermediador entre Deus e o mundo, aquela concepção de algo que criou tudo para os gregos. E para os judeus, aquela concepção da palavra criativa de Deus, dabar, essa palavra, ela se faz carne e habita entre nós. É Jesus. É Jesus. Não é apenas um princípio abstrato, mas é uma pessoa real. É Jesus. Como João une, então, essas duas tradições, não é apenas um mediador distante, como dizia Heráclito de Éfeso, mas é Deus em forma humana. O Verbo se fazendo carne. Como afirmava Filo de Alexandria, não é um mero
mediador entre Deus e o mundo, mas não é algo que está abstrato numa concepção na cabeça de um filósofo, de um judeu, mas é o próprio Filho de Deus se fazendo homem, cheio de graça e de verdade. É a chamada na teologia a encarnação do Verbo. Não é reencarnação, é a encarnação do Verbo. O Verbo de Deus, a palavra criativa de Deus, essa razão divina que os filósofos gregos falavam, que os filósofos gregos e os judeus tinham somente pistas de quem eram, tinham somente vislumbres de quem era. João revela no Evangelho de Jesus, que é o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, era esse Verbo, e ele se faz carne e habita entre nós. É o Criador, é a luz do mundo, confirmando então o papel divino do Verbo de Deus. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, esse termo façamos está no plural, mostra que há mais pessoas envolvidas na criação, remetendo à ação da Trindade já na criação. Quando Deus falava haja, essa palavra criativa, dabar em hebraico, logos em grego, que trazem concepções muito semelhantes na filosofia grega e no judaísmo, João aqui revela como sendo o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que se faz carne e habita entre nós. Então, a ideia do Logos em João 1 tem raízes tanto na filosofia judaica, quanto na teologia judaica, quanto na filosofia grega. João usa esse conceito para mostrar que Jesus é o Deus eterno que criou o mundo e veio ao mundo para revelá-lo para revelar o Pai plenamente. Assim, ele vai conseguir dialogar com gentios e judeus, explicando quem é Jesus de uma maneira que tanto o judeu como o gentio vai entender que ele era aquele que era anunciado tanto pelos judeus quanto pelos filósofos gregos. Os dois grupos conseguem entender quem é esse enviado de Deus. E com isso chegamos ao fim da nossa aula acerca do panorama dos evangelhos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que você reveja esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, porque tem muito mais coisa para você aprender, anotar, tomar nota, pausar o vídeo e ir anotando. Tá bom, queridos? Foi um prazer imenso. Até a próxima aula.